Fala galera, meu nome é Samuel. Eu fiz a proposta de para executar um trimestre nos anos finais do ensino fundamental sobre geografia da África e do aporte cultural e populacional da África no Brasil. E então abordando essa temática que eu intitulei da África ao Afro-Brasil, né? Que seria esse esse Brasil assim pós esse aporte cultural e ressaltando os elementos africanos dentro da cultura brasileira, né? Então, falando de África, a gente tem que lembrar que é um continente super rico e diverso e que é o berço da humanidade, porque a gente sabe que a humanidade surgiu da África, né? Onde teve os primeiros seres humanos. E por ser o terceiro maior continente do mundo, é um lugar onde não cabem generalizações, e sim estudar essa diversidade que é cultural, étnica, política e social, entender as várias faces desse continente e entender também a maneira como esse continente compõe a história do Brasil, né? Por que falar de África? Porque a África é um continente que ele é repleto de sensos comuns que distorcem e simplificam. Ah, a África é só pobreza, a África é só guerra. Então, é muito importante a gente falar de África quando os nossos alunos, a primeira imagem que eles têm é um menininho subnutrido morrendo de fome no meio de um deserto ou de alguma guerra, de alguma coisa. Então, é importante a gente mostrar mais da África. Fiz uma atividade no oitavo ano, agora no estágio, que uma menina disse: Ah, Sora, eu quero conhecer a Nigéria, porque eu tinha mostrado a foto da capital. Então, é a gente orientar, desconstruir esses sensos comuns e também conhecer a realidade dos problemas, mas de uma maneira mais crítica. Entender a África também entender a origem do Brasil, né? Sendo que tiveram 5 milhões de africanos que chegaram nas costas brasileiras, sem contar os que não chegaram, morreram no caminho, nos navios negreiros. Então, uh, além de trazer seu próprio corpo, dessa migração forçada, eles trouxeram sua cultura, religião, idioma, música e muito mais, trazendo uma cultura que vai resistindo essa imposição cultural dos portugueses, vai resistindo. Capoeira é um exemplo de resistência, também o sincretismo religioso das religiões afro também é outra maneira de resistência, os quilombos. Então, uma cultura resistente a essa imposição cultural. E também quebrar com essa ideia uh, de que a África, falar de África muito generalizando, porque é um continente repleto de etnias, de nações, de línguas. Normalmente tem alunos nossos que acham que a África é um país, não entendem que é um continente, assim. Então, é uma generalização proposital que a gente tem que desconstruir, principalmente trabalhando no ensino fundamental, né? Que é abrir um pouco a cabeça deles, não necessariamente botar bastante conteúdo, né? E além da questão uh, da questão de querer trabalhar isso para desconstruir esse senso comum, a gente tem também, estamos respaldados pela Lei 10.639, que consolida as diretrizes curriculares para o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana, em que os professores têm que ressaltar em sala de aula a cultura como afro-brasileira como constituinte formadora da sociedade brasileira, na qual os negros e africanos são sujeitos históricos, não são simplesmente que eles compõem a história do Brasil, e quebrar com essas ideias, né? Ressaltar os negros como sujeitos históricos. Daí tem esse respaldo também da lei, né? Daí agora já falando do que vai ser trabalhado no trimestre, eu ressaltei alguns objetivos e alguns conteúdos, mas que a gente vai ver mais detalhadamente agora na apresentação das aulas, vão ficar mais claros esses objetivos e conteúdos. Como é que eu dividi esse trimestre, né? Então são 24 horas aulas, um trimestre, seriam 2 períodos por semana, aproximadamente, né? Daí eu coloquei 2 períodos juntos, então seria um trimestre de 2 períodos por semana, 3 meses, fechando essas 24 horas aulas num nono ano, né? Nessa escola hipotética. Como é que eu dividi o trimestre? Dividi nas 6 primeiras aulas falar sobre África e 6 últimas aulas falar sobre o Afro-Brasil. Então, agora vai ficar mais claro como que eu vou abordar isso aí. Então, a primeira aula seria basicamente uma apresentação do conteúdo a ser trabalhado no trimestre,
no trimestre, uma apresentação do professor, partindo da onde? Partindo da origem da espécie humana. O primeiro lugar onde a espécie humana pisou na Terra foi na África, e essa diáspora que a espécie, que as populações humanas foram percorrendo ao redor do globo, chegando na América também através do Estreito de Bering. Então, acho que é um conteúdo bom para introduzir e trabalhar com esse conceito de que a longo prazo somos todos afrodescendentes, né? E tem um vídeo muito bom, um recurso audiovisual que eu já usei em sala de aula, que funcionou muito bem, que trabalha com esse deslocamento da população humana e esse crescimento da população, passar do tempo e através dos continentes. Acho que a segunda aula seria começar a falar melhor de África, começar a diferenciar, limitar. Então, falar das diferentes regionalizações da África. Então, a gente tem aquela África setentrional, árabe, branca, África subsaariana, negra. Então, temos uma série de divisões das regiões africanas também, numa visão mais geográfica, norte, oeste, central, leste, sul. Também dessa visão cultural, África negra, África branca. Temos também as divisões das regiões a partir da colonização do imperialismo europeu. Então, essa divisão a partir do imperialismo, ela diz muito a respeito da África que nós encontramos hoje, né? Daí trabalhar também dentro disso as fronteiras étnicas e as fronteiras políticas que foram impostas pelos países europeus. Então, a gente vê, tem até uma atividade de ver como essa fronteira é reta, então não é uma divisão. Trabalhar com esses mapas, imagens, os mapas da divisão política atual, o mapa da divisão étnica. Então, trabalhar com essas regionalizações e também dentro disso falar das regiões naturais africanas, né? Ressaltando a distribuição dos recursos naturais, regiões onde se encontram mais diamantes, regiões de petróleo, e a região natural do Saara, da floresta do Congo. Então, essas regiões de deserto, de floresta equatorial, então essas diferentes regiões naturais que a gente encontra dentro do continente africano e os recursos naturais que ali estão distribuídos. Trabalhando com mapas e imagens para dar conta de que os alunos entendam esse conteúdo. Daí na aula 3 seria falar sobre a África como ela era antes do imperialismo e as divisões étnicas que ela possui, das diferentes comunidades, das diferentes nações que ali eram estabelecidas. Porque essas nações também compõem muito da cultura brasileira. Então, a ideia da aula 3 seria falar sobre as nações africanas, enfatizando as que foram trazidas para o Brasil, né? Yorubá, Banto, Jeje. Então, dentro disso vai trabalhando o conceito de Estado-nação e o problema que isso trouxe. O problema da constituição de estados na África, estados políticos na África, sem levar em conta as nações que ali estavam estabelecidas. Então, todos os problemas sociais acarretados por isso. Então, é uma aula para trabalhar essas duas coisas. Trabalhar o conceito de Estado-nação, falar sobre as nações africanas, enfatizar alguns grupos étnicos maiores, né? Porque não vai dar para falar de todos, que são muitos grupos, muitos idiomas, muitas visões de mundo. E o problema de tu constituir um Estado sem tu ter uma identidade nacional. A aula 4, a proposta é de assistir um filme. Que filme que eu sugeri? Um filme que é o Invictus, que fala sobre a eleição do Nelson Mandela e aquela divisão racial da África pós-apartheid. Então tem uma questão também de unificar através do esporte, mas é um filme interessante. Apesar de ser um filme hollywoodiano, ele mostra a política do Mandela em relação ao apartheid, os fóruns que eram feitos de reconciliação. Então, o caso do apartheid na África do Sul é um caso emblemático para entender o imperialismo na África e o processo de descolonização, né, pós-imperialismo. Então, eu tinha um preconceito contra o uso de filmes assim mais hollywoodianos e o recurso audiovisual, mas eu tive umas experiências muito boas no estágio e é um caso emblemático que vai servir para ilustrar um pouco dessa visão do imperialismo e de entender como é que era isso. Tinha várias etnias, várias nações ali vivendo, quando teve
um agente de fora que veio para explorar e que ao mesmo tempo segregou, e tendo a questão de raça forte. Então é um filme que acho que ilustra muita coisa e para a mente de crianças, jovens, adolescentes, pode ajudar bastante como uma ferramenta na sala de aula. Aula 5, eu pensei em trabalhar as atualidades da África. Trabalhar os problemas reais que a África sofre de uma maneira crítica. Eu elenquei alguns que me vieram à cabeça, mais relevantes: conflito dos Hutus e dos Tutsis, que começou na Ruanda, depois se estendeu ao Congo, conflito pelo petróleo no Sudão, Sudão do Sul, os piratas da Somália, que vão passando ali por aquela região que tem uma importância logística, a questão também da Primavera Árabe, a deposição das várias ditaduras da África do Norte. Né? Eu vejo a boa intenção de querer desconstruir o senso comum de que a África não é só pobreza e guerra, mas a gente tem que ter um cuidado de também não esquecer de abordar os problemas reais que a África sofre, mas também resgatando as origens desses problemas, que muitas vezes a origem dos problemas reais que a África sofre não estão na própria África. Né? Então, a gente tem que pensar bem a maneira como vamos explicar esses temas, mas também não deixar de falar dos problemas da África e só por querer desconstruir esse senso comum de que a África é só pobreza e guerra. Então, trabalhar de uma maneira crítica e vendo a real origem desses problemas. Né? A aula 6 já vai na transição entre a parte África e a parte Afro-Brasil, que inicia em discorrer sobre a relação do tráfico de escravos, principalmente no fluxo África-Brasil. Então, ver como é que era essa relação escravista dos navios negreiros, como é que funcionava isso, como é que era na África, que os escravos eram capturados, como era um mercado lucrativo. Então, é importante a gente trazer isso para a gente entender também a origem de tudo isso. Né? Também apresentar os dados, foram 5, 6 milhões de negros que foram trazidos, quantos que foram trazidos depois que o tráfico de escravos se tornou ilegal, quantos que morreram no caminho. Então, trazer dados para elucidar essa questão, apresentar os dados das etnias que foram trazidas em maior quantidade para o Brasil, as origens da raiz afro no Brasil, entender a relação escravista no Brasil e o uso da mão de obra na colônia. Então, como é que foram locados esses escravos, por quem foram comprados. Então, essa migração forçada, chegando aqui, como é que era? Era um mercado. Então, é um conteúdo também bastante histórico, mas que trabalha com a questão do deslocamento populacional, trabalha com as diferentes etnias que foram trazidas. Né? Para a primeira aula do bloco Afro-Brasil, eu trouxe um jogo, que eu tive uma experiência com esse jogo no estágio, e tive um retorno super bom. Então, esse jogo Afro-Brasil, como é que é? Basicamente, tem que dispor de 2 mapas. No caso, seria um mapa da África e um mapa do Brasil. Poderia estender em cima de umas mesas e colocar os alunos em volta para observar esses mapas. Dependendo da quantidade de alunos, é bem viável. Daí tu vai dividir eles em equipes. Então, tem um elemento competitivo, né? Dividir em equipes para ver quem é que vai acertar. Tu vai trazer uma série de imagens. Quando fiz esse jogo em sala de aula, eu trouxe 16 imagens. E aquelas imagens vão ter que dizer se eles acham que é uma imagem da África. E, no caso de sendo da África, de que país da África eles acham que é. Ou se é uma imagem do Brasil. Daí falar se é uma imagem da África ou do Brasil. Então, que tipo de imagem o professor teria que selecionar para trabalhar com esse jogo? Imagens que tem paralelo cultural entre a África e o Brasil. Então, fotos de manifestações culturais, religiosas, candomblé, umbanda, e também fotos de festas se assemelhem, de comunidades. Então, várias coisas que a gente encontra um paralelo entre África e Brasil e que possam gerar uma confusão. E também, quando eu trabalhei com esse jogo, não era com essa temática de África e Brasil, era uma temática de globalização. E eu trouxe uma foto da cidade de Lagos, na Nigéria, e todos ficaram bem impressionados. Nossa, Soro, acho que é nos Estados Unidos, não sei o quê. Quando souberam que era na Nigéria, eles me disseram que iriam conhecer a Nigéria. Então também trabalhar um pouco rompendo esse senso comum de África, associar sempre a pobreza, a fome, as guerras. Então trazer umas imagens da África que a mídia não mostra. É interessante também trazer nesse jogo e questionar, tá sempre todo tempo refletindo e levar essa discussão à frente com eles. Né?
Normalmente os alunos se motivam muito por causa de ser um jogo competitivo, mas ao mesmo tempo ele é colaborativo entre os membros da mesma equipe, né? Eu coloquei uma foto de quando eu realizei esse jogo na sala de aula, que tinha outra temática de globalização, e então, mas também trabalhando com senso comum, com imagens que eles já tinham associações meio óbvias, como Torre Eiffel, Ópera de Sydney, e outras coisas que eles não imaginavam, morador de rua nos Estados Unidos, favela em Paris, então esse tipo de coisa. Ali eu coloquei errado, foi um jogo semelhante que eu fiz no estágio 1 na escola Mané Garrincha, mas era uma turma de oitavo ano, me confundi. Daí na próxima aula, um trabalho sobre o jogo. Vai ter a discussão durante o jogo obviamente, mas é importante resgatar essa discussão, resgatar alguns pontos mais relevantes que acenderam mais o interesse deles durante a discussão na aula passada, trazer de volta, fazer um debatezinho em círculo com eles, ver o que surge. Daí, a partir disso, tu vai colocar uma série de perguntas abertas, dissertativas, para que os alunos possam expressar o que eles pensaram, o que eles refletiram a respeito dos pontos do jogo, né? Eu coloquei algumas ideias de perguntas, né? Que imagem você errou, por quê? Que imagem te surpreendeu, por quê? Acha que temos semelhanças com a África? Você sentiu vontade de conhecer alguns lugares? Dá para colocar uma série de outras perguntas também que eu não elenquei, mas a ideia é botar eles para refletir sobre esse jogo e sobre alguns elementos que surgiram, né? Daí já dentro dessa parte, Afro-Brasil, falar sobre os territórios negros no Brasil, daí trazendo os quilombos como espaço de resistência, trabalhar o conceito de território, territórios delimitados a partir das relações de poder, falar também das lideranças quilombolas, Zumbi, Dandara, então falar sobre esses territórios negros no Brasil e daí partir dos quilombos que a gente conhece na história e colocando o negro como sujeito histórico, sujeito que delimitou o espaço, o quilombo como espaço de resistência, onde iam os escravos fugidos. Então, apresentar a situação atual dos territórios quilombolas no Brasil, como é que essa luta pela demarcação de terras, quantas terras já tem demarcadas, quantas que falta demarcar, como é que está essa situação atual. Então a ideia é trabalhar com o conceito de território e dos territórios negros. Aí existiria também uma proposta na saída de campo, que já existe em Porto Alegre, que é a saída de campo dos territórios negros da Carris, né? E então essa seria uma possibilidade de saída de campo para fazer nesse trimestre. Aula 10. A população negra no Brasil, cultura e estatística. Daí, identificar a distribuição da população negra nos estados e regiões brasileiras, buscando explicar as razões disso. Então, qual estado que tem mais negro? Por que será que aconteceu isso? O Nordeste tem mais negro. Por quê? Brasil, colonial. Daí tu vai explicar os motivos, buscando entender, né? Dialeticamente, né? Identificar a distribuição dessa população nas classes sociais e outros indicadores do IBGE. Por que a população carcerária tem uma maior porcentagem de negro? Então, refletir. Essa é uma aula até meio polêmica, né? Não trabalhar os dados estanques, mas trabalhar os dados na realidade. Então essa parte de estatística será uma maneira de provocar eles, né? Até tem uma música aqui dos Racionais que fala um pouco de algumas estatísticas. Então seria legal botar uma música também para eles pensarem, botar, de repente trazer a letra para a gente discutir um pouco da música. Fala muito da realidade da favela, mas vou mostrar aqui. Mas também apresento esses dados no início. Já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Tem uma ideia de trabalhar com música dentro da sala de aula. Daí, num segundo momento, fazer a reflexão de que pontos a cultura afro nos constitui como brasileiros. Como muitas vezes esse estereótipo que a gente tem da cultura brasileira, do samba, do futebol, do carnaval, não é da capoeira, que é então a arte marcial brasileira, não é o próprio reflexo da cultura afro dentro do Brasil. Então, daí as palavras que a gente usa no nosso dia a dia, que vêm da África,
a musicalidade, como que reflete as músicas, mais uma pegada mais africana, religiosidade, as culturas de resistência. Então, fazer essa reflexão, assim, não tanto em dados, mas mais aberto, e trazendo também palavras, trazendo músicas, falando sobre as religiões. Daí, nessa parte da religião também, abordar o paralelo entre as nações do candomblé e as nações africanas, né? Que é bem interessante, a identificação e os casos de candomblé, as nações de candomblé, como refletem nas nações africanas que compõem o Brasil, né? Então, daí a música é um pouco para refletir sobre a situação do jovem negro no Brasil, como a gente tem um extermínio dos jovens negros no Brasil pela polícia. Então, é uma parte polêmica, mas que pode ser trazida em sala de aula e deve ser trazida, com certeza. Da aula 11, sobre migrações contemporâneas. Qual que é a ideia? Falar sobre as migrações atuais de africanos e negros de outros países para o Brasil, em busca de melhores condições de vida. Eu levantei ali os senegaleses, que têm vindo muito para o Brasil, também os haitianos, né? Do Haiti, mas que não é da África, mas que tem vindo muito para o Brasil buscando melhores condições de vida. E que agora, como é recente que eles têm chegado, eles ainda não trouxeram um aporte que chegou a se misturar com a cultura brasileira, mas refletir sobre essas migrações e trazer dados também. Por que trazer isso? Porque a gente precisa cada vez mais linkar a sala de aula com o cotidiano dos nossos alunos. Então acho muito injusto que nossos alunos estejam caminhando pelo centro, pela Andradas, e vejam um monte de negros falando outro idioma e não entendam essas migrações, não entendam essas coisas. Então acho que tem tudo a ver com a África e é um assunto que tem que ser abordado em sala de aula. A gente tem que cada vez mais linkar a sala de aula com a realidade. E a gente tem um prato cheio de realidade nas ruas, só de caminhar um pouco nas ruas que a gente já vê isso. Relacionar o tema com a vivência dos alunos. Provavelmente muitos já compraram produtos chineses, de imigrantes senegaleses ou haitianos, então é toda uma globalização que acontece num pano estirado na Andradas. Então, relacionar isso. E seria também interessante fazer uma saída de campo para entender esse movimento migratório. Um passeio que tu faça para o centro já pode render um diálogo com algum desses comerciantes sobre imigrações, sobre racismo, entender que ocupação profissional eles assumiram, que normalmente são subprofissões, comércio de rua, que motivos que fizeram eles virem para o Brasil, como é que é a adaptação deles, onde é que eles moram, tem a ocupação Progresso, que é uma ocupação de haitianos, se eles sofrem preconceitos ou não. Aula 12, última, a prova. Por que fazer prova? Tem a possibilidade de tu avaliar os alunos também com os trabalhos, mas eu gosto sempre de deixar uma data reservada para a prova, porque muitas vezes é difícil avaliar pelos trabalhos, eles não fazem, eles não levam a sério, e fazer a prova é uma maneira de tu também avaliar e fazer com que todos pelo menos escrevam e façam e tentem assim fazer. E não precisa necessariamente ser uma prova com informações estanque. Tem que botar uma prova para o aluno refletir sobre o que foi discutido naquele trimestre. Não um conhecimento assim, sei ou não sei. Tem que ser um conhecimento que ele possa refletir, que ele possa pensar, que ele possa dar a ideia dele, que ele possa expressar um pouco da parte autoral também. Então uma prova individual e com consulta. Com consulta porque a ideia não é extrair informações deles, a ideia é fazer com que eles reflitam sobre o trimestre. Perguntas abertas reflexivas que vão incentivar o aluno a responder fora do senso comum disseminado sobre a África e analisar a importância da matriz afro na cultura brasileira. Antes da prova, eu gosto de ter um momento cultura, assim, para dar uma quebrada, aquele clima meio tenso. E eu deixaria um tempo reservado para ver um clipe musical, algum vídeo sobre uma manifestação cultural da África ou de artistas brasileiros sobre a África antes da prova, para dar uma quebrada e caso a sala conte com esses recursos audiovisuais, acho que seria bem interessante, né? E depois distribuir a prova, fazer alguma pergunta sobre esse clipe, sobre essa manifestação cultural, para também contemplar os alunos que não copiaram, que não estudaram, que eles possam ter alguma fonte sobre o que escrever, né? Deixo aqui também para finalizar um link interessante que eu vi, que é um projeto educativo do Canal Futura e de várias outras, do governo brasileiro também,
sobre valorização da cultura afro-brasileira, um sitezinho aí, acordacultura.org.br, a cor da cultura, no caso. Então, eu agradeço a atenção e agradeço por semestre. Qualquer dúvida, me escrevam. É isso aí. Valeu!